Bom, e agora vamos ver qual é que é o partido em que supostamente eu irei votar. Vamos lá ver, vai lá. Calorosas saudações, e certamente há muita gente indecisa em quem votar. Há coisas que eu também tenho dúvidas na vida, exceto aquilo que começo sempre por dizer nos meus vídeos, que é para meterem like neste vídeo e subscreverem o canal para chegarmos aos 70 mil subscritores. Eu queria ver se chegávamos lá até ao dia das eleições, complicado, mas tentar não custa. Portanto, subscrevam e partilhem também nas vossas redes sociais. Código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto. Ora, o que é que vamos fazer aqui? Têm saído ultimamente alguns votómetros, ou seja, bússolas políticas para ver qual é que é o partido mais semelhante, tecnicamente, a nós do ponto de vista ideológico. Portanto, sem mais demoras, vamos fazer o votómetro do Observador, que saiu, acho que mesmo no dia de hoje. Portanto, sem mais demoras, vamos começar. Ora, como podem ver, já temos aqui, descubra quais os partidos que melhor correspondem aos seus pontos de vista nas eleições legislativas de 2025. Quero deixar apenas um pequeno disclaimer antes de começarmos. Estes testes, embora sejam giros e até tenham alguma factualidade, não devem ser levados em conta a 100% para decidir o vosso sentido de voto. São importantes no sentido de talvez simplificar um bocado a coisa, mas a nossa decisão política é muito mais complexa do que qualquer teste político que nós possamos fazer. Ou seja, embora isto possa retirar, ou podemos tirar sempre algumas conclusões daqui, não deve ser 100% da nossa decisão, ok? Portanto, só esse disclaimer para quem vai fazer isto, eu digo sempre isto neste tipo de testes. Vamos então iniciar aqui, isto são 20 perguntas, mais coisa menos coisa, acho eu. Na energia, a REN deve ser nacionalizada. Tendo a discordar, não coloco discordo totalmente, porque em determinado aspecto acho que pode haver aqui alguma, e acho que tem que haver alguma intervenção do Estado em determinado momento, e por exemplo, eu já tinha dito, não no caso específico da REN, mas no caso da EDP, quem acompanha mais o meu trabalho há mais tempo sabe que, embora eu goste bastante, por exemplo, do Passos Coelho, uma das críticas que eu faço é ele ter vendido, por exemplo, a EDP aos chineses há cerca de 10 anos atrás. E portanto, mas, volto a frisar, não é necessariamente preciso ou não é necessário, a 100%, que uma empresa, para estar na ordem da soberania do Estado, sirva ao interesse nacional e tenha que ser nacionalizada por isso. Portanto, ela pode estar privada a 100% ou pode estar privatizada a X% com o Estado, com capital minoritário, e continuar a favorecer o interesse nacional, porque a pergunta vem na ordem do apagão. Portanto, eu tendo a discordar, porque não é por ser nacionalizada que vai efetivamente de uma forma direta corresponder ao interesse nacional. Aliás, isso viu-se com a TAP. Depois, temos aqui a segunda pergunta. Portugal deve aumentar substancialmente os gastos em defesa. É assim, eu vou colocar o... Não concordo totalmente, vou colocar o tendo a concordar. Eu acho que nós temos que aumentar o nosso gasto em defesa, mas sem as narrativas militaristas de incremento à guerra, que eu às vezes vejo que muitas das vezes servem para favorecer indústrias de armamento que não estão propriamente preocupadas com a paz em várias instâncias. Portanto, tendo a concordar, mas com a ótica de proteger Portugal, porque claramente temos que gastar mais, nós nem 2% do PIB gastamos e obviamente acho que necessitamos de gastar mais, é a própria recomendação da NATO, eu até acho que devíamos gastar 2%, 2,5%, enfim, acho que era o habitual. Agora, acho que por exemplo o Mark Rutte, o secretário-geral da NATO, vir dizer que é preciso gastar 5%, lamento imenso, mas não concordo absolutamente nada, e além do mais, quem deve decidir a política externa portuguesa não é o Mark Rutte, é Portugal. Enfim, sei que estou a ter um discurso um pouco antinato neste aspecto, pelo menos anti-processo decisório, mas é a minha opinião. Mas em todo o caso, tendo a concordar com o aumento de gastos de defesa, porque é bastante reduzido comparativamente àquilo que eu acho que é necessário. O IRS jovem é uma medida socialmente justa, concordo totalmente. Aliás, o que eu acho que era mesmo socialmente justo em Portugal do ponto de vista económico, não só no IRS jovem, mas do IRS em geral, era haver uma taxa fixa para todos os rendimentos, porque as pessoas podem dizer, mas tu ganhas, aliás, tu ganhas mais, ou ele ganha mais, então tens que pagar mais porcentagem. Por alma de quem? Vamos penalizar quem ganha mais, quer dizer, vocês conseguem produzir mais, criar mais valor acrescentado e são mais penalizados por isso. E além do mais, 15% de 10 mil é mais, em termos absolutos, do que 15% de 1000. Portanto, o que eu acho que deveria acontecer idealmente em Portugal era uma taxa única de IRS. O IRS jovem tem 8 ou 9 taxas, por volta disso, mas acaba por ser socialmente justa no sentido em que promove mais facilidade aos jovens que têm tido mais dificuldade em processo aquisitório de propriedade, que é aquilo que valoriza ao longo do tempo. Ou seja, enquanto que outras gerações tinham mais facilidade em adquirir casa há 20, 15, 30, 40 anos atrás,
Os jovens não têm essa possibilidade. E adquirir casa é algo que valoriza com o tempo, não é uma viagem às Caraíbas, não é uma televisão, não é umas férias de luxo, não é isso. Portanto, isso perde todo o valor, não é um carro. Portanto, o adquirir de propriedade tornou-se sensivelmente mais complicado ao longo dos anos. E esta medida veio facilitar essa capacidade de aquisição de propriedade por parte dos jovens que as gerações mais velhas tiveram. Portanto, eu concordo totalmente neste aspecto. A isenção de IMT, e eu estou a falar da habitação, mas podia ser do poder de compra em geral. A isenção de IMT é uma boa forma de facilitar o acesso à habitação pelos mais jovens, concordo totalmente, portanto estamos a diminuir os custos do consumidor, portanto aqui não há muito a mencionar. O IRC deve ser reduzido, concordo totalmente. Atenção, nestas perguntas haverá sempre nuances e portanto por isso é que eu digo que os tetos não devem ser levados a 100% para a vossa decisão, obviamente. O IRC deve ser reduzido, claramente, ainda para mais no mercado europeu. Se uma empresa quiser investir, por exemplo, no ramo ibérico e em determinado tipo de impostos pagar muito menos em Espanha do que em Portugal, não investe em Portugal, prefere investir em Espanha e nem sequer precisamos de olhar apenas para a questão ibérica, basta olharmos para a questão europeia mesmo, porque uma empresa, quer seja digital, de setor secundário ou até agrícola, vai olhar para os mercados que tem dentro do mercado único europeu e vai escolher o sistema fiscal que melhor lhe favorece. O próprio YouTube, eu dou várias vezes este exemplo, está sediado onde? Na República da Irlanda, porque é onde a realidade fiscal é mais apelativa para as grandes empresas tecnológicas. Concordo totalmente. Os rendimentos de capital, bolsa, depósitos bancários, investimento imobiliário e as grandes fortunas devem pagar mais impostos. Discordo totalmente, até porque, por uma simples razão. Hoje, nos dias de hoje, o mundo é mais global do que alguma vez foi. Portanto, se nós taxarmos este tipo de rendimentos, que normalmente estão associados a populações com maior capacidade financeira, o que vai acontecer é que essas pessoas vão mudar de sítio onde têm a residência fiscal. Isso aconteceu, por exemplo, na Noruega, onde aplicaram políticas de taxamento dos ricos muito mais elevadas do que tinham anteriormente, e o que aconteceu não foi um incremento da receita fiscal, foi uma perda fiscal significativa, porque esses ricos acabaram por emigrar para outros países onde a política fiscal era muito mais apelativa. Voltamos à concorrência fiscal entre os países hoje em dia, no modelo globalizado, portanto, acabo por discordar totalmente. O aumento do número de imigrantes em Portugal é necessário e positivo, discordo totalmente. Quadruplicámos o número de imigrantes em 7, 8 anos, mais coisa, menos coisa, do que há registro neste momento, passámos de 300 mil para 1,6 milhões, portanto, aliás, multiplicámos por 5, mais até, em 7 ou 8 anos, e portanto creio não, tenho a certeza que não é necessário e neste momento, nesta conjuntura, também não me parece positivo, até porque não há sustentabilidade sequer para isso do ponto de vista das infraestruturas públicas do Estado. Portanto, discordo totalmente. Os imigrantes devem assimilar a cultura portuguesa, em especial a língua. Concordo totalmente, não devem, têm, a meu ver. Portanto, isto é Portugal, é bom que as pessoas tenham que assimilar os aspectos culturais portugueses e os traços que estão conectados à nossa existência civilizacional. Até porque nós somos dos países do mundo que mais facilmente dá nacionalidades e, portanto, se alguém ao fim de 5 anos não tiver a nacionalidade portuguesa, ou melhor, já tiver a nacionalidade portuguesa, mas não fala português fluente, então é literalmente uma brincadeira autêntica. Portanto, claramente devem assimilar a cultura portuguesa. Isto pressupõe outras alterações da lei da nacionalidade e afins. Mas não vou entrar muito por isso, não ficamos aqui muito tempo. O Estado deve garantir os meios para que todos os cidadãos tenham acesso à saúde, independentemente do prestador de serviços, público, privado ou social. Concordo totalmente, isto é uma medida que a direita, enfim, o espaço à direita do PS concorda genericamente, enfim, ou seja, as pessoas não estão propriamente preocupadas se vão um sistema ou outro, querem ser tratadas, e a realidade é que a articulação não tem sido bem gerida dentro do Sistema Nacional de Saúde. Ou seja, Sistema Nacional de Saúde, não é serviço, é sistema. Até porque dentro do SNS, do Serviço Nacional de Saúde, há desperdícios anuais a rondarem os 2 mil milhões de euros. Portanto, obviamente que há aqui um problema de gestão antes de olharmos para a questão da distribuição ou redistribuição da riqueza. Portanto, concordo totalmente. O próximo governo deve promover a realização de um referendo à morte medicamente assistida. Eu sou um maximalista democrático, ou seja, eu gosto da proximidade da democracia direta e o referendo é o exercício mais próximo da democracia direta que existe, ou dos mais próximos a isso. Portanto, aproxima cada vez mais o povo da decisão política. Portanto, eu acabo por concordar totalmente, embora esta opinião, e também por uma simples razão, é porque isto é um caso literalmente de decisão de vida ou de morte, não é? Literalmente, assim como o aborto e outros tópicos mais polémicos, mas a eutanásia, enfim. E portanto eu acho que seria justificativo, assim como aconteceu com o aborto, haver uma questão de decisão popular e não apenas de 200 e tal pessoas no Parlamento. Concordo totalmente, a interrupção voluntária da gravidez até às 10 semanas deve ser permitida. Eu creio que agora em Portugal é feita até às 8, se não estou em erro.
e portanto isto aqui pressupõe um aumento. Eu acho que o modelo atual em Portugal é coerente e portanto não deve ser alterado, até porque vem também de um referendo, curiosamente, de 2007, se não estou em erro. Portanto, discordo totalmente, sou completamente contra o aumento, até porque depois coloca-se uma questão que é quando é que se para, não é? Enfim, discordo totalmente. Na próxima década, e outra coisa, não creio que seja sequer um tópico para qualquer dos partidos políticos que se está a candidatar a esta eleição. Creio que o ERCT, não sei os outros, mas creio que o ERCT tem uma alteração que é só permitir o aborto em casos de violação, má formação ou perigo de vida para a mãe, enfim, exceções. Portanto, só aí é que eram permitidos. Creio que é assim, se não estou em erro, não quero equivocar. Mas de resto seria proibido em situações que se chamam convencionais, não é? Portanto, ser uma justificação de força maior. Creio que é o único partido que tem essa visão de alteração, pelo menos prática. O CDS sei que também é contra o aborto do ponto de vista filosófico e ideológico, mas creio que a AD não tem pressuposto de fazer nenhuma alteração nesse sentido, o Chega também não, portanto diria que, acho eu, que o ERCT é o único que tem essa alteração, de todos os partidos que estão a concorrer. Na próxima década, nenhum pensionista deve receber um valor abaixo do salário mínimo, mesmo que isso implique um enorme esforço financeiro para o Estado. É assim, utopicamente, e por isso é que eu digo que estas perguntas aqui ou estes testes são sempre complicados, utopicamente eu adorava que isso acontecesse. E vamos assumir que a legislatura são 4 anos, portanto dura até 2029, que eu devido, mas enfim, pode ser que aconteça. Mas assumindo que dura até 2029, é um esforço fiscal muito grande para o Estado. Se me perguntarem se de um ponto de vista de justiça isso deve acontecer, deve. A questão é que, para isso acontecer, tem que haver uma sobrecarga fiscal muito grande à classe média e depois a classe média não tem capacidade de consumo. Se a classe média não tem capacidade de consumo, o estímulo à produção é menor porque o poder de compra diminui. Portanto, isto é tudo um ciclo que em termos da despesa do Estado aumentar, se torna complicado. E nós já gastamos muito em termos de despesa pública. Portanto, eu vou colocar, reparem, eu vou colocar tendo a discordar, não é que eu não queira que isto aconteça, eu simplesmente acho que não há sustentabilidade e podemos voltar a uma situação de endividamento que não é boa. Não coloco discordo totalmente porque eu eticamente e moralmente quero que isto aconteça, obviamente, mas de um ponto de vista prático, em termos da sua execuibilidade, sei que é muito complicado, nomeadamente em termos do equilíbrio orçamental e até da capacidade de poder de compra da classe média, que é ela que mete o país a girar e a desenvolver-se a vários níveis. Não são as classes mais jovens, ou as classes crianças, no caso, não são os mais velhos, que, enfim, ou ainda não produzem ou já não produzem valor acrescentado. Portanto, eu gostava que isto acontecesse, mas em termos de sustentabilidade económica é muito complicado numa realidade portuguesa. Portanto, tendo a discordar. A maioria do capital da TAP deve ser privatizada. Não era a maioria, era tudo, mas enfim, concordo totalmente. Não se justifica, muito honestamente. A única coisa que poderia eventualmente existir, e mesmo assim a TAP nem precisa de ser nacionalizada, nem o Estado precisa de ter uma percentagem da TAP, era o Estado comprar esporadicamente slots de voos para que a comunidade ou a diáspora portuguesa no estrangeiro fizesse os voos para os países de língua portuguesa ou para determinadas regiões para onde os portugueses ao redor do mundo vão mais. Portanto, e o Estado nem precisa ter participação na companhia para isso, bastava comprar as slots e pagava. Portanto, concordo totalmente, nem sequer vou por aí. Creio que para a maior parte do público nacional acaba por ser uma não questão. O próximo governo deve abrandar o ritmo da redução da dívida pública para aumentar o investimento público. Discordo totalmente. Nós, para termos uma vida económica saudável, é bom que tenhamos equilíbrio nas contas públicas, porque senão, se voltarmos a termos níveis de endividamento a 120% do PIB, como já tivemos na altura do fim de Sócrates, início de Passos Coelho, que enfim, não por culpa de Passos Coelho, enfim, o Passos Coelho já apanhou a onda de Sócrates e com níveis de déficit orçamental a rondar os 11%, como tivemos com o próprio Sócrates também, ou até de 7% na pandemia, ou de 135% no caso da dívida pública nos anos da pandemia, isso não é bom. Portanto, numa altura em que se fala também em termos sempre superávit orçamental, é bom também termos noção que a dívida pública tem que ser amortizada o mais rapidamente possível. Nós neste momento temos 90% de dívida pública, em percentagem do PIB, mais coisa, menos coisa. O valor saudável dela é à volta dos 60%. Portanto, deveríamos trabalhar e continuar a trabalhar para que neste sentido isso aconteça. E ao mesmo tempo explorar parcerias a nível privado para que essas necessidades do ponto de vista coletivo sejam satisfeitas até por questões empresariais, numa forma de dinamismo da economia interna. Portanto, discordo totalmente. Portugal deve apoiar a adesão da Ucrânia
à União Europeia. Eu aqui vou colocar uma questão neutral por uma simples razão. Eu sou completamente contra a teoria, ou vamos dizer, não é a teoria, mas a política de aprofundamento da União Europeia. Mas eu sou completamente a favor da política de expansão da União Europeia. O que é que isto quer dizer? A política de aprofundamento é o quê? É eu aprofundar ainda mais, dar ainda mais poderes às organizações da União Europeia, e eu sou completamente contra isto. Nós precisamos de maior coesão nacional, mais articulação entre os países, mas isso só vai acontecer a partir do momento em que a soberania das nações for respeitada, e isso não tem acontecido. Portanto, nesse aspecto, isto pressupõe que a União Europeia também fizesse isto, não é? E eu sou contra essa questão de aprofundamento. Na questão do alargamento, eu concordo que a União Europeia seja alargada, não propriamente já à Ucrânia, porque a Ucrânia não tem condições para entrar na União Europeia, em primeiro lugar, porque está em guerra, primeiro aspecto. Segundo, tem níveis de corrupção muito elevados, muitíssimo elevados até em termos políticos. E além do mais, nem sequer cumpre com as métricas económicas e financeiras para entrar na União Europeia. Agora, se me disserem, vai haver uma reestruturação económica, política e civilizacional da Ucrânia nos próximos 5, 10, 15 anos e a Ucrânia poderá eventualmente entrar na União Europeia, eu aí concordarei. Portanto, eu coloco neutro por esta questão. Se de um ponto de vista de alargamento eu sou a favor, de um ponto de vista da realidade atual conjuntural da Ucrânia, não sou a favor porque não cumpre sequer critérios mínimos, portanto não faz sentido. Se bem que, digo-vos já, a política de alargamento da União Europeia neste momento está mais virada não tanto, em termos de execuibilidade, é claro, não tanto para a Ucrânia, mas para os países dos Balcãs. Até por uma questão geográfica, se virem a União Europeia, ela está circundada, ou os Balcãs estão circundados pela União Europeia toda, e o Mar Mediterrâneo. Portanto, os próximos países a entrar, até antes da Ucrânia, acho eu que se construírem um projeto, enfim, nesse sentido, são os países, vários países dos Balcãs. Portanto, eu coloco neutro aqui, mais pela questão conjuntural do que outra coisa qualquer. A introdução ao euro, ou a introdução do euro, a moeda única, foi muito positiva para a economia portuguesa. Tendo a discordar, não foi? Muito honestamente, não foi. Aliás, nós tivemos uma crise financeira por causa da questão do euro. Atenção, chama-se mesmo crise do euro, crise das dívidas soberanas. E, portanto, não creio que tenha sido propriamente uma coisa muito positiva. Trouxe coisas boas, trouxe coisas más, a questão da livre circulação em termos monetários é interessante, trouxe coisas más no sentido em que, em termos de decisão monetária, ficamos um bocado aquém da decisão do Banco Central Europeu, quer a nível de nivelação de taxas de juros ou desvalorizações de valor da moeda, portanto há esse condicionamento e portanto perdemos soberania também nesse aspecto, e porque também já tivemos uma crise do ponto de vista financeiro e monetário nessa mesma ótica. Porquê? Porque as instituições financeiras passaram a pensar que Portugal, por estar na mesma zona económica e monetária que a França e a Alemanha, iria passar a ter o mesmo tipo de comportamento que esses mesmos dois países da base da zona euro. A verdade é que não, e isso aconteceu com Portugal, a Irlanda e outras economias mais periféricas do sul da Europa, como a Itália e a Espanha. Portanto, tendo a discordar, não foi muito positivo, diria que foi algo neutro, a meu ver. Portanto, tendo a discordar. A integração europeia deve ser ainda mais aprofundada. Olhem, nem preciso de explicar, já expliquei anteriormente na questão da Ucrânia, portanto já sabem a resposta, discordo totalmente, dar mais poderes à União Europeia, discordo completamente. Os países têm que recuperar a sua soberania, muitos dos problemas de interação que temos até a nível institucional advêm daí. Eu, por exemplo, nunca votei diretamente em sufrágio universal para a Ursula von der Leyen, para ela decidir o que é que quer que seja da minha vida. Em Portugal, os criminosos mais violentos devem ser punidos com maior severidade. Concordo totalmente. Surreal este país não ter prisão perpétua. A maior parte dos países da União Europeia tem prisão perpétua para este tipo de casos, revogável ou irrevogável, mas tem prisão perpétua. Portanto, concordo totalmente. O uso de drogas leves para fins recreativos deve ser legalizado. Eu aqui discordo totalmente, porque há consequências do ponto de vista psicológico que são mais, não são tão mediatizados quanto isso, nomeadamente a nível da ansiedade, da depressão e da esquizofrenia, que há muita associação relativamente a este tipo de consumos. Bem sei que é considerado uma droga leve, eu sou a favor para consumo medicinal, atenção, mas para consumo recreativo não, até porque os compostos do consumo são diferentes. Portanto, discordo totalmente. E termina aqui, não é? E agora é para ver aqui as mais importantes. Bem, eu não vou pôr menos importante, porque aqui, como podem ver, é mais importante, menos importante. Eu não vou pôr menos importante em nenhuma, mas vou só pôr mais importante naquelas que eu considero mais importantes para mim, que são as de imigração e economia. Portanto, IRS jovem, isenção de IMT, IRC, rendimentos da Bolsa, aumento do número de imigrantes e cultura. Portanto, ora, aqui não, ainda não. Isto, o aborto também não. Capital da TAP, ok, pode ser.
Eu posso colocar a questão do... Sim, posso pôr a Ucrânia, ok, pronto, tudo bem. Ou não, eu vou tirar a Ucrânia e meter a questão da integração europeia, que aqui interessa-me mais. Meto aqui a questão de criminalidade também, mais importante, e os drogas... Não, isto não é importante. Bom, isto agora aqui... depois aparece-me aqui antes de ver o seu resultado, não sei o que, não sei o que mais. Bom, e agora vamos ver qual é que é o partido em que supostamente eu irei votar. Vamos lá ver, vai lá. Pronto, segundo o votómetro diz Chega 81%, Iniciativa Liberal 79%, AD 76%. Portanto é quase empate técnico entre os três, não é? Não me surpreende muito, era o que eu estava à espera, se querem que vos diga. Não me surpreende muito. O que me surpreende talvez aqui... portanto, ou seja, os três primeiros lugares não me surpreende nada. Ou seja, eu sabia que iria ter o Chega ou a Iniciativa Liberal, um deles em primeiro lugar. Aliás, eu acho que o ano passado fiz este teste e tive um empate. Bem, isto também é praticamente um empate, mas tive um empate mesmo entre o Chega e a Iniciativa Liberal. Aquilo deu-me 74 para a IEL e 74 para o Chega, ou 75 para a IEL e 74 para o Chega, ou vice-versa. Enfim, foi mesmo quase igual. Aqui volta-se a repetir, 81 para o Chega, 79 para a IEL, e depois a AD não muito longe, atenção, 76, portanto também temos aqui quase um empate técnico a 3, porque eu acho que as perguntas, como são muito genéricas e há muita concordância até entre estes três partidos em várias matérias, como a questão económica, a questão da saúde também, acaba por haver aqui muita coisa similar. O que me surpreende é o PAN em quarto lugar, devo dizer que me surpreende, depois o resto não me surpreende. O PS aqui em quinto, o CDU, o Bloco de Esquerda, o LIVRE, portanto aqui não me surpreende, não me surpreende. Vamos ver aqui a bússola, onde é que eu me posiciono ideologicamente. Portanto, bem, portanto, como podem ver, quanto mais para a direita vocês forem, mais economicamente liberais vocês são. Quanto mais para baixo vocês forem, mais conservadores vocês são. É assim, eu claramente discordo disto. Eu acho que sou mais liberal, claramente, economicamente, do que a AD. Acho que a AD não é tão liberal quanto isto, ok? Portanto, a AD economicamente deveria estar colocada mais aqui, quase na mesma linha do Chega, ok? E eu claramente não sou assim tão conservador. Eu acredito que este ranking está-me a pôr aqui mais conservador que o Chega, e aí claramente não sou. Mas eu creio que está aqui mais abaixo. Porquê? Porque há aqui algumas perguntas sobre a questão europeia, da União Europeia, e eu sou bastante eurocético, e a bússola, o teste, deve assumir que quem é eurocético acaba por ser conservador. Portanto, digo eu, estou a especular isso, enfim, digo eu. Mas pronto, diria que estamos feitos, não é? Diria que estamos feitos. E se me perguntarem a minha colocação, ou o que é que eu acharia, acho que a IEL, reparem, a IEL está aqui quase na extrema-direita anarcocapitalista, e não é tudo verdade. A IEL estaria colocada um bocadinho mais aqui à esquerda, a AD mais na linha do Chega economicamente, e eu aqui um bocadinho, onde está tecnicamente a AD, mas este não é o sítio ideal da AD, na minha opinião. Eu estaria aqui, um pouco entre a IEL e o Chega, mais aqui. Se bem que economicamente também tem que se lhe diga. Enfim, vamos ficar por aqui. Digam-me a vossa opinião nos comentários. Eu vou deixar o link aí em baixo para vocês poderem fazer o teste, tá bom? Digam-me a vossa opinião nos comentários, o que é que vos deu, e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se, e até à próxima.